Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Neste vídeo vou mostrar para vocês como lucrar usando a estratégia suporte e resistência. É uma dificuldade de muitas pessoas, apenas sabem que suporte e resistência é onde o preço muda o seu comportamento, mas nunca mesmo são ensinados como usar corretamente esses fundamentos, suporte e resistência, como você pode usar corretamente para poder tirar alguns pips dentro desse mercado. Bem, para quem não conhece suporte e resistência, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Isto aqui, vou dar um pequeno exemplo. Imagina nesta área, entende, né? Imagina nesta área, preço fazendo isso, pá, tá vendo, né? Eu sei que você já viu isso alguma vez dentro do preço, entende, né? Então, nota que cada vez mais que ele toca essa faixa superior, ele cai. Quando toca essa faixa inferior, ele sobe. Quando toca em cima de novo, ele cai. Então, isso é que se chama suporte e resistência. Essa faixa de cima é chamada de resistência e isso aqui é suporte. Em algum momento, o preço costuma romper essa resistência. Entende, né? Então, quando o preço rompe, essa resistência vira suporte. Mas por quê? O preço é que define tudo, tá a ver, né? Se for de que aqui temos uma faixa de preço onde o mercado mudou de comportamento e agora o mercado está negociando em cima dessa zona, por exemplo aqui, se negociar aqui em cima, significa que esta zona, esta faixa aqui vira o que? Suporte, porque o preço está em cima. Se o preço chega nesta área, então isso vai ser um suporte, onde provavelmente o preço vai mudar o seu comportamento, vai tocar e começar a subir. Tá vendo, né? Mas se o preço quebra esta área e estar a negociar abaixo do mesmo nível, nós vamos definir essa área como uma resistência, onde o preço deve tocar e mudar o seu comportamento, ainda começar a cair. Tá vendo, né? Então, basicamente é assim, o fundamento de suporte e resistência é basicamente isso. Quando o preço negocia abaixo de uma faixa de preço onde o preço mudou seu comportamento anteriormente, então nós consideramos esse nível como resistência. Se o preço estiver a negociar em cima desse nível, consideramos como suporte. Ok? Então, neste caso, aqui o preço negocia acima deste nível, então isto é nosso suporte. Assim que o preço toca, ele sobe. Essa faixa, o preço negocia abaixo desta zona, então é nossa resistência. Assim que o preço toca, ele cai. Tá vendo, né? Isso também acontece dentro do mercado. Eu já disse que o preço também costuma romper essas zonas. E quando rompe, o mesmo muda o seu conceito. Bem, neste caso eu poderia dar um exemplo aqui, espera aí. Deixa eu dar um exemplo aqui, como é que isso seria. Aqui, mercado quebrando esta resistência. Quando o mercado quebra essa resistência, ele tende a voltar na mesma zona de resistência, que era a resistência, para vir a testar como suporte. Depois disso ele sobe. Nota que isso aqui é resistência também, onde o mercado tocou, tá a ver? Ele estava a subir. Então quando subiu até este nível, ele mudou de comportamento, começou a descer. Então essa queda marca aqui uma resistência. Mas como o suporte está a negociar acima dessa mesma zona, então isso vira suporte. Tá vendo, né? Era resistência, agora é suporte. Então, assim que o preço chega na mesma zona, nós antecipamos o quê? Uma continuação da tendência.
Tá a ver, né? Então, basicamente assim, o preço estará a repetir isso várias vezes. Ok? Várias vezes. Vocês já aprenderam sobre a quebra de estrutura. No caso de o preço quebrar esta última estrutura, você sabe de que ele está prestes a mudar de tendência. Entende? Mas se ele não fazer isso, você sabe que eu devo ainda comprar, porque ele está a subir. Então, esta zona seria a zona de suporte, onde você procuraria potenciais entradas. Então, a estratégia é essa. Você espera o mercado quebrar, ou um topo, espera ele quebrar um topo e voltar na mesma área para você usar como suporte e comprar. Tá vendo, né? Então, isso chama-se estratégia, suporte e resistência. Vamos ver diretamente no gráfico. E para usar essa resistência, eu que quase me esqueci, para usar essa estratégia funciona muito mais quando o mercado se move numa certa direção, não quando está consolidado como assim. Na consolidação você não faz nada. Então espera ele quebrar, assim te dar uma indicação de que eu vou nessa direção, então você começa a seguir. Um exemplo aqui, estamos numa tendência, primeiro vou começar por esta tendência de baixa aqui. Nessa tendência de baixa, nota aqui, o mercado caiu aqui, quebrando essa estrutura, cai a mesma estrutura aqui, isso aqui era um suporte rompido e agora é uma resistência. O mercado respeita essa mesma zona e cai. Nota que aqui também houve um suporte onde o preço parou e começou a subir, mas o mesmo preço, a mesma faixa de preço foi rompida. Então o mercado voltou na mesma zona para vir retestar a resistência. Eu já vos disse que quando o preço negocia abaixo de uma zona importante, então essa zona é chamada de resistência. Quando negocia acima, significa que a zona é uma zona de suporte. Então, eu vou mostrar assim, marcando todas as zonas. Aqui, isso aqui era a nossa resistência. Até temos essa resistência, tínhamos esse suporte que não foi atingido, tínhamos esse suporte aqui também que virou resistência. Veja, o preço respeitou essa resistência e começou a cair. Mas aqui também ele deixou uma resistência, um suporte que foi rompido, foi usado como uma resistência aqui nesta zona. O mercado caiu. De novo ele deixa aqui nessa zona tem de novo uma resistência, entende, né? Resistência até aqui também tem um suporte. Aliás, aqui tem suporte, aqui também tem suporte. Então, você marca essa zona, porque suporte e resistência não são linhas, mas sim zonas. Então, essa zona é zona de resistência nesse caso, porque o preço estava a negociar abaixo dessa mesma zona, então era uma zona de resistência. Então, assim que o preço chegou lá, ele respeitou, começou a cair. Então, quantas entradas você teria aproveitado até agora? Você teria pegado aqui primeira, segunda, terceira, 3 entradas, usando o mesmo conceito. De novo aqui, o preço cria suporte, de novo o preço vem de novo na mesma zona para respeitar como uma resistência. Depois disso, o preço volta de novo na mesma zona para vir a testar pela segunda vez. Veja só isso. Pela segunda vez, o preço toca na mesma zona e cai. Depois disso, o preço quebra a estrutura. Quando o preço quebra a estrutura, ele mostra querer subir. Aqui, ele subiu. Depois da subida, não deixou nenhuma oportunidade, a não ser esta aqui, onde eventualmente ele não respeitou, entende? Mas não deixa de ser uma zona importante. Nós marcamos essa zona até aqui. Veja só exatamente isso que aconteceu aqui em frente. O preço rompe esse suporte. Aqui era resistência, porque o preço estava a negociar abaixo dessa zona, mas o preço não respeitou mais como uma resistência, rompeu. E como estava a negociar em cima dessa zona, então isso era um suporte. Então, quando volta, ele só respeitou uma vez.
tocou, rejeitou até aqui, depois foi rompendo. Quando rompeu, a mesma zona foi vista como uma resistência importante. Se o preço volta na mesma zona, quando voltou na mesma zona, ele simplesmente caiu muito, mas muito. Conforme estão a ver, o preço caiu muito mesmo. Depois disso, temos essa zona. Essa zona aqui também era uma zona de suporte, onde o preço tocou e subiu. Então, nós ficamos concentrados nessa zona. Entende, né? Subiu e rompeu aqui. Veio, retestou, mas desta vez houve uma falsa fuga para vir retestar essa zona superior. O preço vem, pela segunda vez, vem retestar essa zona aqui. Entende, né? Depois disso, o preço caiu. Até que o preço, quando quebrou uma estrutura aqui, o preço quebra estrutura. Aqui o preço quebrou a estrutura, começou a subir. Ele vem, cai nessa zona. Se você for a ver, o preço respeitou de novo essa zona de suporte aqui. Entende, né? Essa zona de suporte. Então ele toca no suporte e vum, vazou, mas ao mesmo tempo ele deixou mais uma zona aqui. Essa zona é zona de resistência que foi rompida e agora virou suporte. O preço voltou na mesma área, retestou e começou a subir. De novo aqui o mercado deixa uma zona, vem, rompe e vem de novo retestar e bum, sobe. Então, basicamente é isso. Você faz isso para operar suporte e resistência. Essa estratégia é muito, mas muito lucrativa quando é bem usada. E você nunca vai usar quando o mercado está consolidado. Você sempre tem que usar quando ele está em tendência. Imagina só essas todas as entradas que você teria, mesmo que você teria dado mesmo. Negociações de sucesso mesmo, tá vendo, né? Sem nenhuma perda. Isso requer um bom treino. Requer um bom treino para você começar a ver isso diretamente no gráfico. Veja só isso. Até essa zona aqui, o mercado muda de comportamento. Significa que ele registrou uma resistência aqui. Ele caiu uma vez e depois subiu. Quando sobe, essa mesma zona torna-se o quê? Suporte. Veja só, primeira vez que tocou, ele respeitou. Segunda vez, respeitou. A terceira vez, bum, não voltou mais. E tínhamos essa zona aqui. Veja só, o mercado quebra e vem de novo na mesma área retestar como suporte. E ele subiu. Tá vendo, né? A mesma área foi respeitada pela segunda vez. Aqui o preço toca a mesma área pela segunda vez e subiu. Tá vendo, né? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida você pode comentar. Comenta no vídeo, entra no nosso grupo, apresenta qualquer sua dúvida ali. Eu estarei lá para acabar com todas essas dúvidas. Se for que você não entendeu nada neste vídeo, é só mesmo se subscrever, comentar aí qualquer dúvida. Estamos juntos. Tá a me ligar muito ultimamente.